Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast lá do ar. Eu sou o Rodrigo Clark. Rafael Casotto aqui. E estamos juntos para falar sobre o bom e velho rock and roll. E hoje a gente está aqui, antes de mais nada, vamos falar da gente, quem nós somos, né? Caso você está caindo de paraquedas aqui, não me conhece, não conhece o Rafael. Então eu vou passar aqui para o Rafael, por favor, apresente-se. Bom, vamos lá. Sou Rafael Casotto, crio conteúdos aí de rock e metal, né? Você com certeza já viu algum vídeo meu ali perguntando, ela é uma 10 de 10, mas gosta de vertente tal, um ou outro com a galera, né? Os músicos. Então, estou sempre aí fazendo entretenimento aliado a um conteúdo informativo, então eu tento unir as duas coisas, né? E, enfim, comecei aí no rock e no metal de uma forma meio sem querer, né? Sem querer querendo ali, jogando um Tony Hawk Pro Skater, eu lá novão começava a jogar e a soundtrack me pegou. Aí eu pausava o jogo e ficava ouvindo ali, viajando, né? E, esse foi o meu início a começar a gostar de rock. Porque na minha família não tem ninguém, né? Minha mãe gosta de Roberto Carlos, meu pai não gosta de nada, então foi meio que essa pegada. E aí a paixão pelo metal em si veio quando eu comecei a tocar guitarra mesmo, né? Comecei no violão, mas o som da guitarra elétrica era uma coisa que sempre me puxava. Então foi um negócio que foi acontecendo. Comecei a fazer uma aula ali com os amigos, com um amigo no caso, esse amigo nem toca mais. Peguei ali o basicão do violão com ele. Depois eu peguei a guitarra, peguei ali Guitar Pro, fui pegando na internet e o negócio foi fluindo. Até comecei a fazer aula, depois fiz escola de música Vila Lobos, depois fiz faculdade. Ah, que maneiro, eu fiz Vila Lobos. Tá vendo? Pra quem não sabe, Vila Lobos aqui é uma escola muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? Pelo Vila Lobos. E fiz faculdade de música, bacharelado em guitarra. E aí foi indo, cara. Foi indo essa paixão aqui pela guitarra, pela música, pelo metal. Mas, logicamente, chegou no bacharelado em guitarra ali, eu fui pegando outras coisas, fui pegando jazz, bossa nova, uma coisa assim que sempre foi do meu interesse, né? Eu sempre fui um cara muito aberto a pegar outras vertentes de outros gêneros, né? Blues, jazz. E aí foi indo, cara. Foi indo, comecei a aliar isso de início no meu conteúdo tocando, né? E aí depois eu comecei a pensar, cara, tem muita gente fazendo isso, eu quero fazer um negócio diferente. Aí comecei a fazer brincadeiras envolvendo rock e metal, lá naquele comecinho da pandemia ali. E aí a primeira zoeira que eu fiz foi com quem? Pink Floyd. E logicamente que deu muito certo, né? Porque a galera começou a se doer. E, eu sou daquela veia que tudo você pode brincar, desde com respeito, né? Então, eu fiz uma zoeirinha ali com Pink Floyd, não sei o que, Pink Floyd dá sono, mas daí eu desmaio, durmo quando começa a tocar Pink Floyd. E foi o meu primeiro viral de todos. E aí ele viralizou em todas as redes. E assim começou a minha jornada de criador de conteúdo. E você, como é que você começou na música? Muito bom. Eu comecei a tocar, acho que eu tinha uns 14 anos. Eu tenho, diferente do Rafael, tenho um tio músico, né? Mas assim, meus pais mesmo nunca foram do rock. Mas eu tenho um tio que trabalha com isso e ele foi meu primeiro ídolo, né, do rock and roll. Ele é baixista, no caso, o nome dele é Nilo Romero. E ele gravou, tocou com vários artistas aqui no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que o primeiro show que eu vi na vida foi do Cazuza. Então eu era criancinha, não me lembro muito bem, mas eu sei que eu tava lá. Eu ia perguntar, tu lembra? Maneiro. Não lembro, eu sei que eu tava lá e fui lá e tinha um lance de jogar rosas pro Cazuza lá. Roberto Carlos? Era rosas brancas, não sei, eu não me lembro. Será que você não foi no show do Roberto Carlos e acha que era no Cazuza? Esse era do Cazuza mesmo, no Canecão. E eu, em vez de jogar minha rosa pro Cazuza, eu subi lá para entregar pro meu tio. Eu falei, como assim, né? O superstar aqui é o baixista, o Nilo Romero, né? E aí eu fui lá e entreguei para ele. Mas isso tudo eu não me lembro, né? Isso são coisas que me contam que eu fiz, porque eu era muito, muito pequeno nessa época. E eu sempre quis tocar guitarra. Depois que o Nirvana entrou na minha vida, foi a primeira banda assim, que eu falei, caraca, esse cara faz, eu quero fazer também. Aí comecei a curtir, depois veio Green Day, Offspring. E aí aquele lance, né, de banda do pessoal da rua e tal. E eu falei, vou tocar guitarra, né? E aí comecei a tocar. E qual foi a primeira música que você pegou na guitarra? Cara... Você lembra? Eu não lembro. Eu lembro. Minha primeira música que eu toquei, do início ao fim, foi Blitzkrieg Bop do Ramones. Primo meu gostava. Foi o único primo, assim, que tinha algum contato com rock. Eu conheci algumas coisas através dele, mas minha família, parte de mãe, é tudo do Maranhão. Então eu conheci até um outro primo meu que toca em trio elétrico na Bahia. Caraca, eu fui tocar lá, conheci o cara. Assim, eu falei, caraca,
tu existe, tá ligado? Eu não sabia. Tem alguns músicos por parte de mãe no Nordeste e eu não conhecia, assim, eu sabia só depois. Então, a música é meio genética mesmo, né? Você vê o seu caso mesmo também, né? Pode crer. Eu curto, assim, mais essa área do hard rock atualmente, mas comecei a tocar também, né, com punk rock, foi o Green Day Offspring. Essa vertente do rock, ela tem uma função muito boa pra galera que tá começando a tocar, que é a possibilidade de você conseguir fazer aquilo, né? Então, tipo, a primeira banda de rock que eu fui fascinado foi o Guns N' Roses, mas eu era muito pequeno ainda e nem pensei, eu vou tocar. Aí, quando eu comecei a gostar do Nirvana, eu já estava um pouco mais velho e falei, pô, isso daí eu acho legal, consigo fazer. E é uma coisa que é um desafio, né? Você aprender a tocar. É um Agora, desafio, tem as trocas de acordes, o Guns é muito mais complexo, né? então você já começa... iniciante. Exatamente, você começar a tocar com uma parada mais complexa, dificulta bastante a sua vida. E aí, eu tive várias bandas, né? Mas assim, eu sempre curti banda autoral, fazer uma coisa própria, né? E aí, por isso, eu nunca abracei uma banda assim de banda cover, tributo e tal. Então, as bandas que eu tive foram todas assim, bandas ou autoral ou que a gente fazia releitura. E aí, comecei a estudar música também, né? Fiz o Vila Lobos lá, fiz o TEPEN, né? na Unirio, que é aquele curso de teoria e prática da percepção musical. E vou dar um pulo aqui, né, para não entediar muito. Comecei a criar conteúdo porque eu tinha gravado um disco, né, gravei o álbum se chama Só Me Resta Rock and Roll, e aí prensei ele e tal, e falei, cara, maneiro. E aí agora, né, gravei uns clipes de estúdio, joguei eles na internet, fui jogando assim um por mês ou um por semana, não me lembro mais. E aí eu falei, e agora, né? Preciso criar conteúdo, eu criei um canal só para isso. Eu falei, não dá para eu alimentar toda semana com um clipe, que isso aí é muito caro. E aí eu fui lá... Isso em que ano? Isso foi 2013. 2013, né? Aí eu comecei a fazer o seguinte, cara... Na época do Orkut, né? Não, o Orkut foi 10 anos antes. Ah, caraca. Essa época foi Facebook. Aliás, eu criei meu perfil no Facebook por causa disso. Por causa do canal, do álbum Só Me Resta Rock and Roll. E aí, eu fui lá e comecei a gravar tocando e tal, não sei o quê. Só que a qualidade do som ficava muito ruim, né? Porque era captado pela própria câmera, não fazia uma captação profissional, né? Não tinha nem recurso para isso. E aí um dia eu tava contando uma história para alguém e tal, falando uma história do Rock in Rio e tal, uma história bem maneira até. E aí a pessoa falou assim, pô, você devia gravar um vídeo contando essa história. Eu falei, pode escrever. Isso foi em 2016, né? E aí eu falei, pô, maneiro. Aí eu fui e gravei um vídeo contando essa história lá, que foi uma treta muito séria que teve no Rock in Rio de 2001, que fez várias bandas debandarem. Depois até, de repente, a gente conta essa história aqui, né? Ou em algum outro episódio futuro. Então, era uma história maneira que saiu o Rapa, Cidade Negra, Skank, Jota Quest. Uma galera falou, não vou mais tocar e tal. E aí eu falei, pô, essa história é maneira, contei essa história, deu um trabalho desgraçado para fazer. Editei com o Windows Movie Maker na época. E aí eu falei, cara, que legal. Aí eu falei, pô, agora tem que fazer um toda semana. Vai ser muito complicado. E aí, beleza. É quase um pacto mesmo. Você assina, quando você começa a trabalhar com a internet, você assina basicamente o pacto. Você tem que ter constância. Não dá pra você postar um negócio hoje e daqui 5 meses postar outro, que não vai dar certo, não. Pode crer. Aí foi assim que começou o canal Só Me Resta Rock and Roll. 2017 teve um negócio muito maneiro que eu falei assim, eu vou contar a história do rock. Comecei a contar lá. E aí comecei a fazer vídeo toda semana. Até que teve o Rock in Rio de 2017. E aí um amigo meu que trabalhava no Multishow, que agora tá trabalhando na Globo, esse cara que eu falei antes da gente começar, né? E ele foi lá, eu falei, pô, cria um negócio pra mim, grava lá, já que você vai estar lá e tal. Ele gravou vários momentos, assim, e ele teve um momento que ele mostra, assim, ó, ali fica o pessoal que são os youtubers e tal, e, pô, um dia você lá, vai estar lá também. E eu pensei, será? Cara, tava começando o canal ainda, né, a parte do falatório. E aí, esse ano, quando eu fui no The Town, eu falei, caramba, olha só, cara, é muito maneiro. E ano que vem, certamente, né, pretendo ir no Rock in Rio para selar isso, né, mas assim, como criador de conteúdo, né, que aí é outra parada. E foi muito maneiro, aí que assim começou. E o canal foi fluindo até 2022, quando um amigo meu falou assim, pô, começa a fazer vídeo para redes sociais, vídeo curto e tal. E eu, não, tô YouTube. Eu tava começando ali já o vídeo curto, né, e tinha essa coisa, né, da rejeição inicial
Porque não tinha nada de rock na época, né? É. Era um negócio que, pô, a galera vai ver rock aqui, pô, esse aplicativo de dancinha. Tinha isso e também tinha um lance de que eu não sabia como fazer isso, porque eu pensava assim, eu fazia uns vídeos no YouTube que davam 6 minutos a 10 minutos, assim, de vídeo, e tinha toda aquela fórmula, né? Você começa, lança um teaser, aí faz a abertura, né? Aquela vinheta, depois você vai, chama para aquele negócio, faz o call to action, então toda aquela fórmula de vídeo... É quase um programinha mesmo de TV, assim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso em 1 minuto, né? Muito, muito complicado. E... aí eu comecei a remodelar esses vídeos, né, para as redes de verticais, né, para esses Instagram, TikTok e tal, e funcionou. E aí uma coisa que eu falei, quer saber, eu vou experimentar. Teve um vídeo que eu fiz para o YouTube que não deu certo, porque o YouTube barreirou por causa de direitos autorais, que era um vídeo que eu falava de músicas que eram supostamente plágios, né? Eu falei, vou fazer isso daí. Aí começou as músicas extremamente parecidas, que foi o grande hit, né, do meu perfil. E aí foi isso, aí foi fomentando muito comentário e tudo mais, eu falei, pronto. E aí eu comecei a fazer um atrás do outro, né? Porque na internet é assim, funcionou, você repete, né? Exatamente. Esse foi o seu carro-chefe aí, né? Foi. Músicas extremamente parecidas, né? E dá um exemplinho aí de uma música muito parecida aí pra... Tem os casos clássicos que muita gente comenta, e isso eu não pude deixar de comentar também, que é o caso da música Under Pressure, do Queen com David Bowie. Essa muda uma nota. Exatamente. Que aí veio o Vanilla Ice. E tem aqueles casos mais obscuros, né? Tem uma música do Sly and the Family Stone que se chama It's a Family Affair, que ela tem uma melodia assim. Não posso cantar aqui, senão... Tá cantando, dá? Não, só um trechinho. Não, é porque senão dá direitos autorais. Imagina. Mesmo? Você até cantando desafinado, assim, tô brincando. Então, não podia perder a piada. Tem que desafinar de propósito para não cair direitos autorais. Aqui, ó, automático. Não, pois é. Aí tem essa música que é muito parecida com aquele fio melódico inicial de os tribalistas, né? Já sei namorar. Aí eu coloquei essa daí. Essa daí, pô, é uma que gerou uma certa polêmica, porque tem gente que não... Fala, não tem nada a ver. Porque o que acontece? Um dos ardis, né, que as pessoas usam é ralentar ou acelerar e mudar o tom. Sim. Aí o que acontece? Quando você compara uma com a outra, o leigo fala, não tem nada a ver, porque tá em outro tom, então não sei o que. Mas se tiver no mesmo tom, a pessoa já vai falar, olha só, é isso mesmo. Tem coisa que até eu faço um quadro no meus stories, né? Adivinha a música, né? Adivinha. Aí a música eu toco um trechinho do solo, eu toco um trechinho do riff. E, cara, é isso. Quando a parada tá no mesmo tom, por exemplo, Iron Maiden. Outro dia eu tava tocando Dance of Death e a galera chutando Blood Brothers. Mas é porque o Iron Maiden tem muita música em Mi. Então a galera fica aquilo entranhado e acha que uma música é a outra. E ainda tem um negócio que, pô, é o que você falou, fórmula. Então a Iron Maiden desenvolveu uma fórmula, eles vão repetir aquilo. Então uma música meio que remete à outra, porque tá tudo em Mi, então a galera fica confusa. Você sabe que do Mi vai pro Dó, depois Ré e volta pro Mi. Então, assim, cara, não tem... em si, não tem uma formulazinha básica ali. Mas eu tenho duas clássicas aí, que é o do Parangolé e Angra, né? Isso aí reverberou até na grande mídia nacional. E a Viva La Vida, do Coldplay, e If I Could Fly, do Joe Satriani, que eles tiveram que entrar num acordo ali que o careca não deixa barato, não. Pô. Ele conta essa história, ele diz que ele tava lá, começou a receber um monte de e-mail, falou, olha só, e tal, a música dele é de 2004, do Coldplay de 2008. E aí ele foi ver, realmente a música era muito parecida. Tem muito... A essência da música tá ali, né? Pode não ser igualzinho, mas tá ali. Você reconhece, você começa a cantar uma coisa em cima da outra, vai dar certo. Pô, é isso aí. E vamos falar agora de retrospectiva 2025. Vamos falar sobre o que aconteceu aí nesse ano, shows que você viu, que você não viu, que a gente perdeu, queria ter ido. O que você tem aí pra gente? Cara, começou o ano de 2025 com bastante promessas. Sempre tem alguns festivais que já estão programados desde o ano anterior. E no começo do ano, assim, da minha ótica, eu não tinha muita expectativa de ir nesses shows. E aí, quando eu fiquei sabendo, por exemplo, o primeiro que eu fiquei sabendo foi o do Offspring. Eu falei, cara, esse aí eu quero ir. E aí eu acabei indo, né, convidado aqui no Rio também? Não, eu fui em São Paulo. Eu fui aqui no Rio, foi maneiríssimo. É mesmo? Pô, e era esse festival Punk is Coming? Era. Eles fizeram uma versão reduzida em outros estados. Eles fizeram uma edição reduzida em outros estados, né?
E em São Paulo foi o grande, né? Foi o maior ali, que foi no estádio. E aí teve um monte de banda que não teve aqui. Aqui foi o Sublime, Offspring e o Rise Against. Só. Foram 3 bandas. Mas foi maneiro pra caramba. Eu já tive um convite de Offspring, né? Então eu achei maneiríssimo. Tiveram mais 3 lá. The Warning, eu não lembro as outras bandas. Teve umas bandas diferentes. Né? Em São Paulo, acho que teve mais umas 2. Mais uma, 2. Foi um festivalzão. Ali foi um festival. E eu cheguei já no Rise Against, né? Porque... tem uma história. Pra contar a história, que a história é legal pra caramba. Eu tava querendo ir nesse show, mas eu não tinha ainda recebido, né, o convite Eu fui pela Universal. Aí eu não tinha recebido o convite ainda e tal. Tava na expectativa, será que vai rolar? Não vai rolar e tal. E a gente tinha uma viagem marcada. Aí eu falei, vambora, né? E fui pra praia. Aí cheguei lá, quando eu cheguei era uma sexta-feira à noite, né, o show era no dia seguinte. Aí falou, olha, Rodrigo, tal, aquele show que você queria ir e tal, arrumamos um convite pra você, você tá a fim de ir? Eu falei, pô, demorou. Só que eu né, não tinha me programado pra isso. Então, tinha levado roupa de praia, tava lá só bermudão, camiseta e tal, sabe? Eu falei, e agora, né? Mas fui assim mesmo, falei, vamos nessa. E aí foi o primeiro showzão, assim, grande que eu fui em 2025. Foi muito legal, achei muito maneiro. Só que tinha muito tempo que eu não ia em show, né? Muito, muito tempo. E quando eu cheguei lá, né, e tinha aquela expectativa, quando é que vai começar e tal. E eu, lá no meio daquele tumulto... Você lembra que horas começou o show lá? Foi de manhã? Eu cheguei umas 5 horas da tarde, o show começou do Offspring. Então não começou de manhã. Não, foi aquele padrão começar às 11 da manhã. Não me lembro. Porque quando eu cheguei, como eu falei, já tava no Rise Against. Tá. Já tava rolando... Sim. Aí depois teve o Sublime e o Offspring. No Sublime... No finalzinho mesmo, então. No Sublime era uma banda que eu não tinha muita expectativa e não era a formação, né? Porque o cara lá, o cantor, né? Ele tem uma história que ele lançou o disco, ele gravou o disco e morreu. E não viu a banda explodir com o Santeria, com aquele álbum e tal. Sim. E o disco até tinha um nome diferente, né? O disco se chama Killing It. E aí... Como o cara morreu, eles acharam de bom tom mudar o nome do disco, né? Que nome vão mudar, botaram Sublime, virou, né, o nome da banda, né? É o terceiro álbum do Sublime. E aí a banda estourou, fez um sucesso e tal. Só que, né, nesse álbum agora, os caras reformularam a banda e quem tava lá cantando era o filho desse cara, né? Sim. Que muita gente elogiou, falou que o cara era muito parecido e tudo mais. Mas como eu acho essa banda meio chata, né? É um reggaezinho, não? Não por ser reggae, é porque a banda é chata mesmo. Aí eu não curti. Achei que você não gostasse de reggae. Não, eu gosto bastante, pô. Inclusive, né, dos pontos aqui que eu anotei na pauta desse ano é o falecimento do Jimmy Cliff, né? Que é o cara que é o responsável por a gente conhecer reggae. Se não fosse por ele, a gente não ia conhecer ele, mas isso é mais pra frente. E qual foi a banda que você mais curtiu? Aí foi o Offspring, lógico. Offspring, pô, foi um show diferenciadíssimo, porque parece assim que, tipo, tudo convergia pro show do Offspring lá nesse festival, porque o show do Offspring tinha toda aquela preparação na hora de... O material de palco do Offspring chamava atenção mesmo. Exatamente. Aquelas caveironas gigantes, o telão, né? Tudo muito chamativo. Eu só achei meio curto, mas eu também entendo que é um negócio que... Primeiro, a idade dos caras. Segundo, que é uma banda que exige muito ali, né? Sim. Pô, tudo ali é muito, muito rápido, muito alto, né? As músicas estavam em afinações mais baixas, né? Quem não é músico talvez nem se ligue tanto nisso, né? Mas pra gente que toca, a gente repara. Mas assim, nada que tire a magia da coisa. Achei iradíssimo. Nossa, e é o que eu falei. Como eu tive cover de Offspring... Cara, eles tocaram basicamente todo o set que a gente tocava. Então, assim, foi realmente muito legal, assim. Era uma das bandas... que eu queria muito ver, assim, na minha vida, assim. E o curioso é que eu comecei o cover muito... Eu tenho essa visão de... o que não tá tendo aí no mercado, né? Não tá tendo Offspring, pô, vou montar pra ver qual é. E acabei gostando do Offspring enquanto fazia o cover, assim, conhecendo mais, que eu digo, né? Eu já gostava do lado A, né? Mas muita gente não sabe o que é lado A. Isso é uma coisa pra gente falar. Tem muita gente hoje em dia que não sabe o que é lado A e lado B, né? Quando eu vou fazer minhas enquetes. Lado A é o lado conhecido, né? Antigamente tinha a fita cassete, o vinil, tinha o lado A e o lado B, que você virava e botava. Então é daí que vem o nome do podcast e essa pergunta que eu faço. Então eu era muito fã ali das músicas de trabalho, vamos colocar assim, né? Que tinha clipe. E depois eu fui conhecendo as coisas mais desconhecidas, aquela coisa que mais o fã mesmo gosta, né? E, pô, foi divertidíssimo. É um show aquele show divertido, sabe? Que é aquele show, como você falou, o pop punk, né? O punk é aquela coisa mais
de você curtir, não tem muita técnica, muito arpejo, muita coisa acontecendo de solo. Tudo tá lá pra, porra, curtir, cantar junto. E as músicas do Offspring são muito divertidas, é um negócio que remete à adolescência, né? Primeiras experiências, é um negócio revoltado com a vida. It's cool to hate, tá ligado? Pode crer, do segundo dia. Pô, bom demais. Segundo não, né? Já é o quinto disco, mas é o segundo conhecido, né? Sim. Ixnay on the Hombre. Cara, esse lance do punk rock, assim, que o punk rock ele é direto, né? Então ele é de fácil assimilação. Tem umas melodias que, dependendo da banda, né? Então eles calcam muito na melodia. O Green Day faz muito isso. Tem excelentes melodias, uma base mais simples e é fácil de você assimilar. Então, para você gostar de uma banda assim, é mais rápido do que uma banda que tem uma obra assim mais elaborada, né? Porque você tem que ser uma pessoa mais iniciada na música para conseguir assimilar aquilo, né? E gostar mais fácil. A não ser que você seja uma pessoa assim fora da curva, né? Mas é mais complicado. Sim. Só uma questão, esse lance que foi muito bem pontuado, esse lance do nome do nosso perfil aqui, que é o Lado A, que a gente tinha a ideia de fazer o perfil se chamar Lado B, né? Lado B, pode crer. Eu falei, não, Lado B nada, a gente é Lado A, pô. A gente é a nata da nata, creme de la creme. Eu acho esse nome muito maneiro, cara. E eu nunca tinha me tocado nesse lance que muita gente das gerações mais recentes, a galera mais jovem, não vai sacar. Não isso, sabe, né? A galera nunca viu, talvez, um disquete. Sabe aquele ícone que você vai lá salvar arquivo? Não tem mais um disquete ali, né? Mal tem um pendrive, não tem. A galera já não sabe mais o que é nada, é tudo na nuvem. Acabou que ficou conhecido como lado B, assim, é um termo que passou a ser usado como aquelas músicas menos conhecidas, né? Sim. É interessante que você estava falando do Offspring e eles... quando você fez a banda, eu não sabia que você tinha banda cover. Eu tive uma banda cover de Offspring, já tive legal. uma banda cover de Rammstein. Hoje em dia eu tô cativo, que é o cover do Type O Negative, que a história é muito parecida. No caso, eu montei o cover do Offspring e o cover do Rammstein. O do Type eu fui convidado, não conhecia muito a banda e passei a conhecer mais fazendo, porque eu vi também que tinha um mercado para isso. Aí comecei a fazer a tocar no cover e a conhecer, porque inicialmente eu tinha aquela ideia, Type O Negative é aquela banda muito lenta, eu gosto de riff, eu gosto de velocidade, eu gosto de solos rápidos. E aí, mas a gente vai tocar a versão do ao vivo. Aí quando eu ouvi o ao vivo, eu falei, pô, maneiro, é outra pegada, não é aquela pegada lentona, né? O ao vivo é ao vivo, tipo, é um pouco mais acelerado, é uma outra interpretação das músicas. Eu falei, pô, se a gente for tocar essas versões aí, eu pilho. E aí, nisso, eu comecei a ouvir as outras. E aí, pô, tem música que o Type, umas músicas mais lá do B, que o Type nunca nem tocou ao vivo. E a gente quer tocar porque o povo quer. Então, a gente começa a pensar, pô, como é que o Type faria isso? Então, a gente tem que ter essa tarefa de pensar como o Type faria aquela versão ao vivo. Porque os caras, né, não existem mais e nunca tocaram certas músicas que posteriormente estouraram. Por exemplo, agora, com as redes sociais, muita gente fazendo trend. E o negócio estourou e os caras nunca tocaram. Então, isso é muito curioso, né? Então, foi a mesma história. E Monsters of Rock, foi? Desse ano não foi, cara. Não foi no Monsters of Rock? Não foi. Eu também tenho assim, cheguei tarde pra ir no Monsters. Porra. Mas você ganhou e não foi? Não ganhei. Você não ganhou e nem foi? Não, eu queria ter ido. E assim, na verdade, eu comecei em show de rock esse ano só, né? É mesmo? Na verdade, eu fui em show quando era adolescente. Fui muitos shows, assim. E aí depois eu parei de ir, cara. Assim, comecei a ficar mais recluso, né, e tal. Tive filho, né? Mais focado assim na vida pessoal. Aí eu falei, Aí eu parei de ir em show, comecei a assistir mais pela televisão, esses que eram transmitidos nesses festivais e tal. E parei de ir. Aí esse ano, porque ia ter Offspring, eu me pilhei de ir. E quando eu fui convidado, né, eu falei, caraca, isso é possível. Eu não sabia, né? Então uma nova realidade. Você tava com quantos seguidores, você lembra mais ou menos? Quando é que a magia do convite começou a rolar? Eu não me lembro. Não lembro. Foi esse ano, então. O quê? 90, 80? A gente tem aqui a equipe sinalizando coisas que a gente não tá entendendo. Eu não me lembro, acho que foi 90 mil, acho que a gente conseguiu entender. Não foi 90, não, acho que foi menos. Por aí. Então, não me lembro. Mas você... E aí, então você estava muito recente aí nessa coisa e não conseguiu show, ir. sim. Mas se você tivesse ido no Monster esse ano, você teria... O que você... A banda que você queria ver mais ali? Judas Priest. Não, Judas é Judas, né? Você nunca viu o Judas ao vivo? Eu vi o Rob Halford solo. Solo. Entrando de moto no palco, tudo mais. O Tim Ripper também não conseguiu pegar. Cara, é uma experiência boa, assim. O Monster tem uma história engraçada que eu fui a trabalho
e eu tava com muito trabalho acumulado, então tem uma coisa assim, não leve trabalho para casa, eu fui acumulando trabalho e não leve trabalho pro show. Então eu tava com muita divulgação para fazer e fiquei quase o show inteiro gravando com gente para divulgar os negócios. Meu conteúdo é muito voltado para entrevistas, né? Então acabou, cara, que o festival, eu pisquei o olho e tava acabando. Eu falei, caraca, eu não vi nada. E aí, alguém ali da Mercury Concert eu me conheceu ali, eu peguei o contato e salvou minha vida e conseguiu no dia seguinte. Na semana toda eles tocaram, fragmentadas as bandas que tocaram, e o Judas tocava justamente no domingo. Eu ia voltar domingo pro Rio, tava em São Paulo, e aí ia tocar Queen's Right e Judas Priest. Aí eu, pô, cara, tu consegue desenrolar pra mim? Eu não consegui ver nada. Aí ela, eu consigo sim. Aí sei que ela desenrolou um par de ingressos e eu consegui ir no dia seguinte. E aí eu vi, pô, até mais de pertinho, porque, né, foi numa casa de show. Agora não lembro. Foi um side show, na verdade. Oi? Side show, não foi o show do Monsters. Foi show... não, foi as mesmas bandas. No dia seguinte teve Queen's Right e Judas Priest. Na segunda teve não sei quem, não sei o que lá. Na terça teve Savatage, não sei quem. Então, assim, as bandas foram fazendo shows descolados, cada um num dia, assim, ou duas em um dia e outro, e eu consegui pegar esse show no dia seguinte, pô, salvou muito, assim, porque aí eu consegui ver de pertinho ali. Ah, maneiro. Então foi maneiríssimo. Obrigado aí a você da Mercury, que eu esqueci o nome, mas eu sempre agradeço essa mulher, porque ela salvou minha vida, assim. Agora eu não vou falar o nome errado, porque eu prefiro esquecer o nome e falar, porra, obrigado, e depois eu lembro, do que eu falar o nome qualquer aqui e não ser, né? E, pô, mas foi maneiro. Foi maneiro. O clima de festival é sempre bom, né? E Bangers Open Air. Rapidinho, deixa eu só falar uma parada do Monster, cara. É que eu queria ter ido no Monsters, só que eu resolvi ir em cima da hora, porque foi logo na esteira do Offspring, né? Então, o que acontece? Eu tinha ido num show, acho que isso foi em 2023, começo de 2024. Foi começo de 2024, um ano antes. Eu fui num show da Mercury, que foi naquele Unimed... O Espaço Unimed. Espaço Unimed, em São Paulo. Era um show de uma banda alternativa dos anos 90 chamada Placebo. Não sei se você lembra dessa banda. Conheço. Então, e aí eu recebi um contato da Mercury para... você quer ir e tal? Vão te mandar um presente do Placebo. Aí eu, maneiro, beleza. Recebi a caneca com uma palhetinha do Placebo e tal. E um convite para o show, né? O ingresso. Eu falei, que maneiro. Beleza. Aí, né? Passou um ano depois, aí eu vi lá o Monsters of Rock, eu falei, cara, que maneiro, quero ir também e tal. Só que eu não sabia, né, que isso tudo é organizado com uma certa antecedência, tudo com os influenciadores e tudo mais. E eu tinha ido no Offspring, assim, de bobeira, eu falei, vou ver o Monsters também. Aí fui buscar os e-mails, né, de contato da Mercury para conseguir um contato e mandei e-mail de volta, mandei o WhatsApp para a moça. Então, eu não sei se seria prudente falar o nome dela aqui, porque de repente começa a perturbar ela e tudo mais. Então é bom, a gente não sabe o nome, chama de... Eu vou chamar de Jurema. Então, mandei mensagem para Jurema e falei assim, Jurema, pô, não sei o que, tá? Ela falou, o Monsters já tá fechado aqui, de repente consigo um side show para você. Ela não conseguiu também, então morreu o Monsters. Aí veio o Bangers Open Air. E aí o Bangers foi logo depois, né? Acho que o Monsters foi em abril, o Bangers foi comecinho de maio. E eu fui no Bangers pela patrocinadora, né? Pela Aizen. E achei maravilhoso, cara. Eu falei, caramba, aí foram novas realidades surgindo pra mim. O Bangers foi um negócio... Pois é. Eu desde do nome anterior, né? Não vou falar o nome anterior do Bangers aqui, mas vocês sabem qual é. Porque teve uma troca de nome, né? Você sabe disso. Sim, mas por que não pode falar? Porque é bom não, né? Agora é Bangers. Bangers é Bangers. Tá bom. Então, vamos manter a marca Bangers. Mas eu tô desde o início do festival, né? Então, foi no primeiro ano, no segundo ano, aí se tornou Bangers. E é mágico, né, cara? Você viu lá, um negócio sensacional. Já vai ter aí pro ano que vem. E, cara, é um festival que é muito certinho, né? Tudo na hora. Acaba um, começa outro, acaba outro, começa outro, e o outro palco rolando, e muita coisa acontecendo, e a Horror Expo rolando, muito merch bacana, e para quem vai pra sala VIP ali, é bom, né? Pois é, então. O VIP que a gente diz é o que todo mundo tem acesso, né? Não é um negócio só de criador de conteúdo, é um negócio que você pode ir lá comprar e você vai ter comida liberada e bebida liberada até o final do festival. Que é aquela que é fechada. Que tem um lounge também. O loungezinho. Tô falando desse VIP lounge aí. Não, mas tem dois áreas. Tem aquela que era fechada, assim, coberta, e tinha uma que era em uma área aberta. Ali, o fechado era a parte de imprensa, se eu não me engano. Você deve estar tá, isso. Porque aí, o lounge, você tem acesso à parte
Que é onde a gente gravou. Lá a gente gravou atrás, até- lá atrás, que tem as comidas e tudo, e lá na frente você ainda tem acesso ao front do palco. Sim, aí tem mais... Ah, então são 3 partes, na verdade. A parte fechada. E aquele coisa lá dentro? Não, a gente tinha a gente tinha comida pra caramba lá atrás, lá atrás. É o lounge, tudo lounge. Tá, beleza. A pessoa que comprar o lounge vai ter acesso a isso tudo aí. Então, o Bangers eu fui no primeiro dia. Eram 3 dias, eles experimentaram fazer um Sim, dia... teve um dia menorzinho ali na sexta. Aí foi esse que eu fui chamado, cara. E aí, eu achei muito maneiro, porque, assim... Eu fui tinha no Offspring e na raça, né? Pista, não tinha pista premium, pista nada, era uma pista só. E aí, quando chegou o Bangers, já tava com acesso ao lounge, Chegou essa de área. patrão. Aí eu falei, caramba, pô, peraí, né? Então, opa, agora... E a gente vai sendo mal acostumado com esse negócio. Então você foi só na sexta no Bangers? Fui só na sexta. E gostou do Dogma? Cuidado que você vai falar que sua mulher tá aqui. Não, eu gostei, achei maneiro. Achou maneiro? Achei legal, proveitoso. O Dogma é uma boa banda, uma bela banda, diga-se de passagem. Agora passou uns perrengues aí, mas é uma boa banda, de fato, musicalmente também, tá? Mas, cara, eu fui todos os dias e o Bangers realmente é um negócio único, assim, né, cara? Não, mas esse ano de 2026 eu vou todos os dias também. Não, com certeza. Esperando... Agora tá mais de patrão ainda, o cara tá imparável. Esperando o próprio Bangers me convidar lá. Ô, caramba! Como é que... Então você não foi ainda? Não, ainda não foi. Mas vai ser. Os deuses do metal vão te ajudar nessa. Pode crer. Ó, próximo da lista aqui é o System of a Down. Maneiro pra caramba. Fui em 2 shows deles. Você foi nos 2 shows? Fui aqui no Rio e fui em São Paulo. No Rio foi no Engenhão, né? Foi no Engenhão. E de São Paulo você foi qual? Do Allianz ou do Interlagos? Não, do Interlagos me convidaram, cara, mas na quarta-feira não dava pra eu ir sair daqui. Eu tava dando aula numa escola de música. Era numa quarta? Era numa quarta-feira. E aí, virou moda agora, show dia de semana. Problema do seu trabalho, falta, pega atestado, que tá nesse pique. Mas pra mim, tô no Rio pra ir pra lá, só se fosse o jatinho do Neymar. Mas, então assim, mas foi maneiríssimo. Cara, foi um show, assim, que superou todas as minhas expectativas, assim. Porque fazendo entrevista com a galera... Aí, vez ou outra, aí começa a trocar uma ideia com um cara, com outro que já foi no show e tal, não sei aonde. Aí alguém me falou, o show do System é vazio. É muito vazio. Vazio no sentido do som ser magro, né? Não sei o quê. Tipo, todo mundo fala isso também no show do Red Hot. Ainda não fui. Quero ir no show do Red Hot um dia. Mas dizem isso, é uma crítica que fazem no show do Red Hot também. Que o som é magro, que a equalização não é boa. Enfim, a banda não é igual ao CD. Essa é o grande ponto. E a galera fala muito isso do System. Quer dizer, me falaram sobre que era assim, né? E, cara, eu achei maneiríssimo. Uma parede sonora, eu achei... eu senti que é uma banda que cada um meio que fica no próprio ponto ali, sabe? No próprio quadrado, não se interagem muito. Talvez porque eu tô meio mal acostumado com Judas Priest, que a galera vai lá, faz uma dancinha, né? A Angra que vai, um interage com o outro. Então, talvez eu tenha sentido um pouco essa falta. A gente já sabe um histórico que a banda talvez não se bique tão bem. Então, tu fica, né, criando história na sua cabeça, né? Será que a galera tá assim? Eles se hospedaram aqui, na base da turnê deles era aqui, no Rio de Janeiro. Eles vieram pra cá, aí foram pro Sul, voltaram pra cá, tocaram aqui, foram pro hotel. Então, eles só saíram daqui mesmo quando foi fazer a sequência em São Paulo. E tinha parte dos integrantes num hotel, tinha um outro integrante em outro hotel. Então, você começa a pensar, tem caroço nesse angu, né? Mas que sabe que a relação deles nunca foi tão amigável assim. Mas... irado, cara. É um show assim que, foi o show, né? Depois de anos parado. Aí a galera critica, mas não teve música nova. Cara, pra que música nova, né? Também, né? Acho que é bom. Os caras tocaram 39 músicas. O time que tá ganhando se mexe, cara. Os caras têm um incrível feito de ter justamente 40 músicas aí que todo mundo sabe cantar, 39 músicas que a galera sabe de cabo a rabo, sabe? A galera, todo mundo ali. Só música boa, cara. Eu não sei falar uma música ruim do System of a Down. Então, bom, né? O System of a Down, eu fui nesse show, mas também caí de paraquedas. Foi mais ou menos que nem o Offspring, só que eu não tinha pedido, né? Não tinha pedido o ingresso. A gente tava indo para São Paulo para fazer um trabalho lá para outra gravadora, né? Que não era a gravadora do System. E a gente tava indo e tal, já tava na Dutra ou na Carvalho Pinto, sei lá. Indo para São Paulo, quando de repente recebi a mensagem: olha, tem aqui 2 ingressos do System para você. Tá afim? Eu falei, claro, né? Demorou. E aí eu falei para Priscila: vamos lá?
E aí, para mim, era São Paulo é tudo no mesmo lugar, né? Só que o nosso trabalho que a gente ia fazer, né, para a gravadora era na República. E o System em Interlagos. Para mim, assim, tranquilo, tudo São Paulo, mas não, Essa gravadora longe, acho que eu também longe fiz pra trabalho caramba. pra eles. Né? É, Se for a mesma... Quer a falar? Universal. Sim. Então não foi a mesma. Não. Eu fiz pra outra, eu fiz pra concorrente e tal. Não, o sistema é da Sony. Então tá em casa. Então. Eu até acho... a mesma coisa. Não, mas é porque a agência de publicidade que mandou a agência que mandou o convite, perguntou se eu queria ir, era a mesma, que eu tinha trabalhado com a Universal. Então, por isso quando ela mandou mensagem, eu achei que era a mesma coisa. Nem me liguei qual era a gravadora do Sistema Fadão. Até porque, né, diferente do Rafael que falou assim, a gente sabe que os caras são tretados. Eu não sabia nada, eu não fazia a menor ideia. Sabe? Sabia nada. Sabe quando eu fiquei sabendo que os caras não se davam bem? Agora, 2 minutos atrás, quando você falou. Porque mesmo, cara? Eu não sou muito conhecedor do Sistema Fadão. Você inclusive o Léo Dias da fofoca. Inclusive no Bangers Open Air, quando a gente gravou lá, um dos conteúdos que a gente gravou junto, você tava perguntando, fala uma banda aí superestimada. Aí eu, mandei o System. Pode crer, eu lembro disso. Isso daí rendeu, né? Porque... Não, isso foi antes do show ainda, Foi antes do show. Aí depois você falou, mas eu fui no show, gostei, eu não sabia. Veio um pelotão de fuzilamento lá e falou, cara, como esse cara ousa falar mal do System of a Down? Tu defendeu o Hard Rock, Skid Row, pode crer. Eu não falei que a banda era ruim, só falei que ela era superestimada porque também, na verdade, eu conheci os hits deles. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, o que é subestimado e superestimado, né? Você fala que uma banda é superestimada, você não tá falando que a banda é ruim. Você tá falando que, eu acho que a galera pode estar dando muito atenção pra isso quando tem isso. Mas, assim, cara, é uma questão de opinião, né? Opinião pessoal. Então, assim, é aquilo, você também não conhecia muito, você foi no show, você mesmo se impressionou, mas a galera tem esse hábito de achar que, superestimado, falou mal, tá falando, não merece sim sucesso. Claro que merece, todo mundo que chegou lá merece, mas assim, aos olhos de uma outra pessoa, de repente ela acha que aquela banda que ela acha subestimada poderia ter tido uma ascensão maior, como foi o caso do Skid Row que você deu de exemplo, né? Que é uma banda ótima do hard rock, e que a galera acaba que não olha tanto, né? O que acontece, assim, no caso do Skid Row, o problema que eu vejo é que eles têm uma... no finalzinho do movimento ali, né? E faltou estratégia para eles se manterem em evidência ou relevantes, né? É aquilo, né? É um exemplo que eu sempre dou. Quando você... Cara, surge um estilo... Aquelas primeiras vão ficar no tier ali, S, né? Tipo, New Metal. Pô, se falar 5 bandas de New Metal aqui rápido, vai falar Korn, Limp Bizkit, Slipknot, System of a Down e Linkin Park. Certo, entendeu? Então, já falei 5 aqui. E agora, quem é que vem? Aí que tu vai começar, já desce uma escada. Aí Papa Roach. E aí... Deftones. Entendeu? Deftones até que hoje em dia tá em alta pra caramba, né? Mas é uma banda das antigas. Então, mas você vê... aí as outras começam a ficar mais lá embaixo, assim, né? Pra você ir, você começa a ter que forçar a memória. Acho que é um pouco o que aconteceu com o Skid Row, que veio tudo junto ali. Aí você lembra, Hard Rock, lembra Guns N' Roses, Whitesnake, Van Halen, Motley Crue, fala uma quinta aí. Def Leppard. Aerosmith. Aerosmith, pra caramba. E aí depois começa, né? Cinderella, Skid Row, aí acabou. Rat. E tem essa galera do Hard and Heavy também, né? Que aí... Queen's Right, acho que... Não sei não, hein? Ih, comenta aí. Agora vai ter que ter os comentários da galera aí. Será? Pode crer. Bom, mas o System aconteceu isso. Eu fui... aceitei o convite, fui até o show, e o show realmente é um show impressionante, sabe? Porque não é só o show do palco, é o show do palco com a interação com o público, como o público responde, e achei aquilo fantástico, achei aquele negócio muito bom, e para mim foi uma experiência muito legal. E olha que eu não fui de patrão, fui lá atrás, na pista comum e tudo mais, e realmente foi muito, muito bom, muito maneiro. A gente chegou já avançado, né? O show já estava rolando, porque afinal estava, né, vindo do outro lado de São Paulo, mas achei muito maneiro. E aí eu passei assim, tipo, uns 2 meses fácil ouvindo o System of a Down direto, porque eu não conhecia, comecei a ouvir, conhecia só as músicas mais conhecidas, né, e tal.
Radio Video, né? Radio Que é uma Video. música que eu não conhecia, eu achei legal pra caramba. Eu falei, nossa, cara, que música maneira. E aí, essa tava no topo. Eu via muito, muito, muito essa música, e junto com algumas outras, né? Que eu não dava muita atenção e comecei a gostar muito, né? Foi Sim. um divisor de águas pra mim ter ido no show. E isso aconteceu a mesma coisa, assim, já dando um salto, com o Oasis, que é um show que eu fui. Eu falei assim, Oasis, gosto, acho legal e tal. Mas não dava muita coisa. E depois do show eu falei, caramba, cara, é realmente... Viu que não é só o Wonderwall. Não, eu já conhecia, os dois álbuns já conhecia bem, mas há muito tempo que eu não ouvia, cara, tinha muito tempo. E foi muito legal, assim, para reviver e entender por que o Oasis tem Tão essa... importante, né? tem essa relevância, ou tem essa moral com o público. É uma banda que a galera gosta muito de falar que é superestimada também nos quadros, né? É. É a Los Hermanos e Oasis. Eu acho que é o top de bandas que a galera fala que é superestimada. Essas eu não acho superestimadas, é que na verdade elas fazem parte de uma bolha, né? Tem uma galera que é uma galera específica que curte bastante, principalmente no caso do Los Hermanos, que eu também não gosto, mas eu entendo quem que curte e por quê, né? Sim. Ó, próximo aqui, nessa esteira cronológica de 2025, a gente teve um festival, cara, que eu achei muito legal, que rolou em Brasília, que é o Porão do Rock. É um festival que já estava na 27ª edição, já existe há muito tempo e começou assim num porão mesmo, fazia jus ao nome. Hoje ele é um mega festival, sabe, com uma super estrutura muito legal, que não deixa a desejar em nada para outros festivais, né, de peso do Brasil. Então, e é o festival que representa, né, o Cerrado, né, no caso Brasília, né? E eu fui nesse também, eu achei muito legal. Teve, inclusive, bandas gringas lá, tipo o Stone Temple Pilots, né? Sim. Tocou. Aí teve o... Sepultura? Não, Sepultura. Aí teve... Qual era o nome daquela banda? Velvet Chains. Velvet Chains. Que também é outra banda que, na verdade, estava... no avião que eu peguei para ir para Brasília, os caras estavam lá. Tal, eu falei, os caras vão tocar no Porão do Rock. E daí foi muito maneiro. Esse festival foi muito legal. E o que eu mais gostei, assim, que eu preciso reconhecer, é que de todos os festivais que eu fui e tudo mais, todos os trabalhos que eu fiz, esse foi o que eu mais fui bem tratado, cara. O pessoal me tratou muito bem, sabe? Com muito profissionalismo e com muita atenção, sabe? Os organizadores do festival. Então, é um festival que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, que é o Porão do Rock. E o único festival também que eu fui fora desse eixo... Não vou nem dizer Rio-São Paulo, porque é só São Paulo que eu fui iniciando. O resto tudo foi em São Paulo. Aí depois tiveram 2 festivais... Você foi no Porão? Não foi. Não fui. Aí depois tiveram 2 festivais, assim, no meio do ano, né? Que eu também não fui. Que é o Best of Blues and Rock e o João Rock. Que apesar de ter sido convidado, não batia com a agenda de compromissos pessoais e tal. Acabou, o Best of Blues teve de Purple, teve o Dave Matthews Band e o Best of Blues eu fui convidado, mas infelizmente eu não consegui ir porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia e era repouso. Fui até no show do Kiko Loureiro, né? Solo meio que contra recomendações médicas. Eu falei, cara, é o Kiko Loureiro com o Martin Friedman, então você vai ter que me liberar pra ir. Aí o médico falou, essa palavra é pra você não ir, você vai, né? Então vai, mas tenta não pular muito. Eu falei, não, show de guitarrista, eu só vou ficar lá curtindo assim, instrumental. Eles tocaram umas musiquinhas do Angra, inclusive o Alírio Neto, que estava acompanhando aí, né? Então, a galera ficou surpresa. O Alírio Neto foi anunciado. Cara, o Alírio Neto já era um spoiler anunciado há muito tempo aí no Angra. Só não percebeu que eu não queria. Pode crer. Bom, aí no meio do ano, em julho, tivemos um festival que eu não fui, acho que o Rafael também não foi, mas que todos nós fomos de certa forma. Eu fui em espírito, eu tava lá. O Back to the Beginning, né? Esse daí, para mim, talvez tenha sido o evento mais icônico, né, de 2025 a nível global, que foi o show de despedida do Ozzy com o Black Sabbath, né? Foi um show, assim, realmente marcante, né? As pessoas acompanharam, né, pelo mundo todo e rendeu uma boa grana, assim, em termos de compra do acesso, que foi convertido, né, para causas muito nobres. E eu achei esse festival também muito legal, porque ele foi bem extenso, teve um line-up incrível. Cara, foi legal você ver a repercussão em tempo real de todo mundo assistindo e todo mundo postando e vendo. E né, teve gente que ficou, porque estão querendo ganhar em cima. Cara, eu acho que tem 2 formas de você ver as coisas, né? Essa forma de, a galera tá querendo ganhar em cima do Ozzy, do nome, ou você pensa na forma de união, né? Eu acho que isso que aconteceu foi um negócio histórico, assim. Todo mundo assistindo ao
o mesmo festival de todos os lados do mundo, né? Todo mundo assistindo. E, cara, você vê todo mundo prestando aquela homenagem ali, né? Todas as bandas ali fazendo suas releituras do Black Sabbath ou do Ozzy. E foi, pô, mágico ver a galera toda reunida ali antes do adeus definitivo do Ozzy. Então, foi realmente um negócio ali emocionante. Foi um negócio que, cara, eu acho que conectou muito ali, fez a galera criar um interesse. Quem não estava tão interessado assim no rock e metal, porque as pessoas não pensam tanto na geração que está por vir, né? Isso é uma coisa até que eu noto, né? As pessoas ficam, pô, fulano indicou aí Anthrax no seu vídeo. Aí um belo dia eu recebi uma mensagem de uma menina falando, cara, eu conheci Anthrax por causa de uma recomendação de uma pessoa no teu vídeo. E aí você para e pensa, pô, Anthrax é uma banda conhecida do thrash, tem gente que não conhece. Por quê? Porque tem a nova geração vindo, porque tem gente que, pô, só conhece realmente o que chega da grande mídia, e a gente, como criador de conteúdo, tem esse papel de chegar com coisas que, de repente, a galera só conhece Metallica e Megadeth. Aí depois, pô, caraca, existe o Anthrax, caramba, existe o Slayer, caramba, existe o Municipal Waste. Aí começa a ir puxando cada vez mais umas outras coisas. Êxodos, Testament, pô, bandaças aí. Pô, então é isso, cara. São coisas que a galera às vezes tem que botar a mão assim e pensar, pô, vou indicar coisas aqui, por mais que seja óbvio pra mim e pros meus amigos, pra pessoa de 15 anos que tá chegando agora, não é. Pode crer. Então, porra, é isso. E conhecer Black Sabbath, conhecer o Ozzy é fundamental. Esse festival foi bom também, porque teve muito nome, né? Teve muitos nomes fora da mesmice ali. Né? Botaram o Hailstorm, que é uma banda, né? Porra, eu ia falar isso agora. Teve foi maravilhoso. do Sleep Token ali tocando, fazendo gig. Fazendo gig não, fazendo jam. Quando eles fizeram aquelas jams também, muito maneiro. Legal. Aquele crossover, o Steven Tyler cantando pra caramba, todo mundo ficou, caraca, o cara tá mandando muito, dá pra fazer mais um showzinho, hein? Exatamente. Pô, foi muito maneiro, foi uma surpresa. E esse foi num o timing desse show com o adeus do Ozzy foi incrível isso, cara. Porque o Ozzy morreu 2 semanas depois, cara. Foi um negócio muito impressionante, sabe? Acho que foi isso, né? Tipo, o negócio foi no dia 5, era agora ou nunca, literalmente. 17, Era um negócio agora ou nunca, literalmente. Assim. Foi impressionante pra caramba. E, assim, pra gente não terminar, né, não tá terminando agora, mas eu vou aproveitar essa deixa do RIP do Ozzy aqui pra falar dessas pessoas que partiram, né, em 2025, depois a gente volta pros festivais, que senão a gente termina aqui, termina numa vibe muito ruim. Meio triste. Mas eu anotei aqui algumas pessoas que partiram esse ano que, né, são muito relevantes na música, além do Ozzy, o Ace Frehley, do Kiss, que morreu por uma bobeira, né? Ele bateu com a cabeça e isso teve sequelas, faleceu. O Jimmy Cliff, que eu citei mais cedo, que era um cara, assim, que... Assim, só a título de resumo, né? Ele saiu da Jamaica, foi para Inglaterra e levou as músicas dele, e aí, com isso, ele conseguiu colocar, assim, o reggae no panorama mundial, né? Bem antes de existir o Bob Marley. Então, muita gente lembra do Bob Marley como o maior ícone do reggae, e é mesmo, mas o Jimmy Cliff foi o precursor, né? E se não fosse Jimmy Cliff, a gente não ia conhecer. O reggae e o ska iam ficar restritos àquele reduto lá de Livingston, da Jamaica. Aí aqui, no cenário nacional, teve o Lô Borges, mais recentemente, a Preta Gil, o Hermeto Pascoal, cara, que é um grande gênio da música, mas tudo bem, idoso já, mas é um cara que realmente, para quem é músico, sabe o valor desse maluco. Jardim Macalé, Ângela Rorô, a Cristina Buarque, irmã do Chico Buarque. Ângela Rorô, cara, tem uma história que eu sempre conto, que é uma das primeiras histórias que eu contei na internet, que é a da música Malandragem, a música do Cazuza. Assim, que geralmente eu conto com um storytelling mais interessante, mas agora eu já entreguei o final. Mas essa música Malandragem, do Cazuza, foi feita para Ângela Rorô. E o Cazuza fez a letra, o Frejá fez a música, e entregaram para Ângela Rorô, e ela simplesmente, né, não deu muita atenção. Falou, pô, é legal, obrigado e tal. Engavetou a música. E ficou, né? Aí, anos depois, o Frejá conheceu a Cássia Eller e falou, pô, essa mulher aí combina com aquela música lá e tal, né? E entregou a música para ela. O Cazuza não conheceu a Cássia Eller, né? E quem fez essa ponte foi o próprio Frejá, que é o autor da música, né? E a música tem tudo a ver com a Cássia Eller. Aí a Cássia Eller gravou, não preciso contar, né? Mas foi um grande sucesso, é o maior sucesso da Cássia Eller, essa música. E ficou incrível, cara. E talvez tenha sido
pro bem isso, né? Porque acho que essa música, na voz da Cássia Eller, é o que há. É o que, se tivesse sido gravada pela Ângela Rorô, talvez não tivesse tido o mesmo impacto. Então, foi uma coisa boa, sim. Talvez não do ponto de vista da Ângela Rorô, porque talvez tenha se arrependido de não ter gravado essa parada. Aí temos aqui, ainda, né, a Roberta Flack, que se eternizou com aquela música Killing Me Softly with His Song, que é uma música incrível, cara, que tem uma história muito curiosa, eu já contei isso no perfil, mas basicamente o cara que escreveu essa música, ele estava quer dizer, tinha um cantor, né? Eu não me lembro o nome do cara, estava tocando lá em Hollywood, num desses clubes famosos, tipo Rainbow, e ele estava tocando lá, eu acho que era o... não vou arriscar lembrar o nome do cara, mas era um cantor lá, né, das antigas. E aí, a moça que escreveu essa música, que eu também não lembro o nome, né? Ela foi... nomes é um negócio complicado, isso aí. Ela escreveu essa música porque a música, a apresentação do cara deixou ela realmente, né, bem balançada, né, com toda aquela interpretação e tudo mais. E ela foi escrever essa música, né, Killing Me Softly with His Song, que ficou eternizado na voz da Roberta Flack. E por último, né, teve o Sam Rivers, que era o baixista do Limp Bizkit, que causou até uma certa comoção, né, no meio principalmente da galera do New Metal. E Limp Bizkit já com show marcado aqui no Brasil, e o cara se foi. Então, essas aqui são as menções que devem ser feitas aqui nessa retrospectiva de 2025 para pessoas que partiram nesse ano e que merecem ser lembradas. Com certeza. E agora, voltando aí a shows, né? Teve o The Town, legal, foi também, te encontrei lá. E foi divertido. Acabei indo embora antes do Green Day, porque eu tinha que voltar. Não deu pra ficar... enfim, eu tenho uma filha, não sei se vocês sabem, eu sou um pai super presente. Então, eu tinha que voltar pra levar ela pra escola no dia seguinte. E é isso. Acabei que eu não vi o Green Day, mas vi que foi um showzaço, mas vi o Bruce Dickinson, sensacional. Pra quem me conhece, sou um grande fã de Iron Maiden e de Bruce Dickinson. E, pô, teve também o Bad Religion, que foi showzaço. Gostei muito também, nunca tinha visto. E o Iggy Pop também não consegui ver. Você conseguiu ver o Iggy Pop? Não, porque como eram palcos distintos, né? Você tinha que escolher onde ia ficar. E eu fiquei mais próximo de onde rolou o show do Green Day, do Bruce e do Bad Religion. Bad Religion que, aliás, entrou no festival para substituir o Sex Pistols, né? Que estava escalado para lá. E acho que, em termos de... Não foi uma unanimidade, mas a grande maioria do pessoal gostou dessa substituição. O Bad Religion, curiosamente, eu já tinha visto o Bad Religion e o Sex Pistols no mesmo festival, num festival chamado Close Up Planet, que rolou na Praça da Apoteose, aqui no Rio de Janeiro, muito tempo atrás. Acho que isso foi em 1738, né? Já tem muitos anos, né? E foi muito maneiro. Aí, eu achei que nunca mais ia ver o Bad Religion de novo, né? E aí rolou esse show, eu falei, cara, fiquei felizão. E Guns N' Roses? Nem gosto, cara. Cara, basicamente aqui, o cara anda como se fosse o Axl Rose por aí, só não anda de cuequinha. O Axl de Taubaté. Quer dizer, andou de cuequinha no próprio show que eu vi, ficou lá andando de cueca igual o Axl, mas eu não consegui ir nesse show, né? Até recebi um convite assim em cima da hora, mas eu tinha que tocar, já tava com tudo certo para tocar em Santa Catarina e não consegui remanejar as coisas, então... fui tocar, enfim, trabalho e compromissos firmados, né, em primeiro lugar. Mas agora eles vão vir pro Rio, né? Então eu tô na esperança de ver aí o Guns. Foi bom o show? O show foi legal pra caramba. Eu assisti em São Paulo e pra mim foi um evento marcante porque o Guns N' Roses é uma das bandas que... Talvez a banda, né, que eu mais fale sobre nas redes sociais. Então já tinha uma certa expectativa. Você já é conhecido como o criador que fala de Guns N' Roses. Quando eu falei, aquele que fala de Guns N' Roses. Então, assim, você já é o cara do Guns N' Roses. Que é uma parada que não tem muito como fugir, porque quando eu vou criar pauta, eu sempre penso assim em histórias curiosas e tal. E o Guns é a banda que eu mais sei histórias, porque eu já li algumas biografias dele, é uma banda que eu me interesso bastante, então tem bastante conhecimento em cima dessas histórias curiosas, histórias de música e tudo mais. Não muito fofoca de bastidores, isso realmente eu não sou muito a par, mas em relação a como é que surgiu tal música, ou como é que eles viviam e tal, assim, a história da banda, o progresso da banda. Então, quando rolou a possibilidade do show do Guns N' Roses,
E aí a produtora, né, que é a Mercury, me chamou, eles me deram a incumbência. Ó, você vai fazer um vídeo dizendo por que você vai no show do Guns N' Roses. Aí eu parei e falei, pô, legal. Comecei a rascunhar assim mentalmente, né? Por que eu vou no show do Guns N' Roses? Por que eu acho que as pessoas deveriam ir? E isso pegou, cara. Isso pegou muito bem, porque eu falei assim que o Guns é uma banda que tem uma importância, né? Até nostálgica pra gente. E aí isso convenceu muita gente a ir ao show. E teve até um fato curioso, né? Que foi que esse vídeo performou tão bem, então pegou tão a fundo, né? As pessoas que... Teve um sujeito que gostou tanto do vídeo que ele fez um vídeo igual. E aí ele fez um vídeo estranhamente parecido com o meu. Muito, de passagem, falando até as mesmas palavras. Ele usou. Pô, galera, você vai copiar as pessoas, muda as palavras, vai me copiar. Muita gente, depois que comecei a fazer vídeo, pô, o que tu fez? Tu fez uma parada e falou, pô, aí o Rafael Casuto que não tá presente, pô, achei sensacional, porque a galera vai... pô, podia pelo menos dar os créditos, mudar a pergunta. Pô, muda a pergunta. Eu não inventei a entrevista, tá? Eu não sou tão prepotente a esse ponto. Mas, pô, uma banda subestimada e uma banda superestimada, eu inventei isso. Então, pô, todo mundo que faz essa pergunta, com certeza viu os meus vídeos. Não tem como. Ou vi alguém que já me copiou. E aí o negócio vai tomando forma. Mas... Pô, ó, ela é um 10 de 10, mas gosta de hard rock, não sei o quê. Cara, pô, muda as perguntas, só muda. Muda, não fala, eu fui lá. Pô, é igual o cara foi lá e copiou exatamente, ele copiou teu roteiro, cara. Eu vi o vídeo, é surreal. E o que me deixou chateado foi que também muita gente veio falar assim que... Falou zoando ou não, sei lá, que tinham pegado o mesmo prompt lá do ChatGPT. Fala, cara, sacanagem, né? Como se eu precisasse usar uma inteligência artificial para bolar uns roteiros. Mas... Caraca. Foi uma vacilo isso, nada a ver. Mas o vídeo do cara era igualzinho mesmo, né? E aí... Os cortes dele, tudo, a edição era igual, cara. E aí o cara falando assim, aí os comentários assim, nossa, cara, isso que você falou tocou minha aula. Eu falei, peraí, o cara tá... Copiando você. Não, tem uma certa diferença sobre o que é trend... Trend tudo bem, é um formatinho que todo mundo vai lá e faz igual, usa a mesma musiquinha e tal. Pode até mudar uma coisa ou outra, mudar o contexto, mas a trend é um negócio que você vê, é uma trend que está rolando. Tinha a trend lá do, quando eu termino com a minha namorada, mas eu sou sei lá, o Galvão Bueno, aí tá o cara lá, aí depois tinha o outro que era, quando eu sou o Thiago Life, quando eu sou o Michael Jackson. Isso é uma trend. Agora, você fazer um roteiro falando de uma vivência sua, o cara vai lá e fazer a mesma coisa... Meu amigo, você vai lá e perguntar uma banda subestimada, uma banda superestimada, tudo bem. Aí pessoas de outro nicho até fizeram. Eu vi pessoas do mundo geek, de futebol, um jogador de futebol subestimado, superestimado. Mas, segundo estudos do Data Foda-se, a banda subestimada, superestimada, essas palavras começaram a ser mais usadas depois dos meus vídeos. Não tem como dizer que não, meu irmão. Não tem com como certeza. dizer que não, entendeu? E você monopolizou essas entrevistas porque essas perguntas são muito boas. Exatamente. Então, é difícil você querer fazer um negócio assim, pô, vou fazer um negócio maneiro. O Rafael Casuto já fez primeiro. Exatamente, eu tenho um molho. Então não adianta querer copiar se não tem um molho. Entendeu? Um molho carioca, entendeu? Arroz com feijão. Então, pô, desculpa aí. Feijão preto, né? Então, Linkin Park, sensacional, aconteceu há pouquíssimo tempo. Esse eu não fui. Eu tô com um show fresquinho na cabeça ainda, sensacional. Cara, o que essa galera tá fazendo? Muita gente ficou esperneando. Por que não mudou o nome? Por que o Sepultura não mudou de nome? Porque é uma marca, meu querido. Você não tá na Coca-Cola, o criador saiu, vai criar outro refrigerante. Não, ele vai querer brigar pelo nome, entendeu? É simples. Então, aí outra, o nome da banda é do Shinoda. Então, assim, cara, tanto que saiu, acho que uma galera, tá? Só o Shinoda entrou e reformulou os outros integrantes além Mas eu acho que não tem que mudar o de nome. O pessoal que falou isso não tem o menor conhecimento de empreendimento, né? Porque, cara, em 1996, o Humberto Gessinger resolveu lançar um álbum chamado Humberto Gessinger Trio. O álbum é muito bom, cara. O álbum tem 10 faixas e ele é muito bom. Você ouve da primeira à última e todas elas são muito bem feitas, bem arranjadas, bem gravadas, sabe? É muito bom esse álbum. Só que o álbum flopou. Por quê? Porque o nome não era um nome de apelo. Ele tinha acabado de gravar o Simples de Coração em 95, né? Tinha reformulado os engenheiros. E aí
o Engenheiros... Isso é muito engraçado, né? Irônico, porque o Engenheiros sempre foi um trio. Aí virou um quinteto, né? Num álbum de 95, e depois ele resolveu fazer um Humberto Gessinger trio, de novo. Foi quando ele gravou esse álbum em 96. Só que ele botou esse nome, e o nome Humberto Gessinger não era um nome de tanto... não era tão conhecido quanto o nome Engenheiros do Havaí, né? Que é um nome muito mais conhecido. Aí o que aconteceu? As pessoas não assimilaram, o disco não rendeu tanto. Se o Axl Rose lá, com o Chinese Democracy, resolvesse lançar um álbum... Até que Axl Rose é um nome mais conhecido. Mas Mike Shinoda, ninguém ia saber. O cara botasse um outro nome, inventasse um outro nome pra banda. Não ia ter o mesmo apelo. Então ele tem que chamar Linkin Park mesmo, porque é o nome dele, ele tem já um histórico, ele caminhou até ali com o Linkin Park, ele vai chegar, não, agora eu vou deixar de lado, porque não tem o Chester Bennington, então vamos chamar a Emily Armstrong, vai ser outra coisa. Não, é a mesma coisa. É o mesmo... O Linkin Park é agora, de 2025. Bon Jovi, né? Saiu o Rich Sambora, beleza? Tem o vocalista, né? Que na verdade é o cara que começou, o John Bon Jovi. A banda pode ter mudado, mas assim, na essência, é aquele cara que começou. Só que a banda sempre muda, cara. O Aerosmith que manteve é um caso raríssimo de banda que não muda a formação. Teve uma... o Joe Perry saiu uma época, mas saiu, mas voltou. Então, a rigor, o Aerosmith continua com a mesma formação, continuou, né, até terminar, por 50 anos, cara, né? O Joe Kramer, Brad Whitford, Tom Hamilton, Joe Perry e o Steven Tyler. Esses 5 caras gravaram a discografia inteira do Aerosmith. Só que não era o mesmo Aerosmith dos anos 70, dos anos 80, anos 90. Mudou muito durante todo esse tempo. O Guns N' Roses também muda bastante, as bandas vão mudando, elas vão se remodelando. Então, o Linkin Park, mesmo que tivesse o Chester lá agora, eles já estariam fazendo outro tipo de som, porque você vai evoluindo. Você mesmo, né? Não é a mesma pessoa. Você que está assistindo também, dependendo da tua idade, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, cara. Então, essas coisas são sempre... vão sempre evoluindo. Não precisa nem ir muito longe, né? Você vê que o Bruce Dickinson, um baita no cantor, ele é o frontman do Iron Maiden e ele não leva a mesma galera do Iron Maiden, fato. Porque é uma outra música, é um outro som, é outro tudo. Agora, só aí você vê o trabalho da marca Iron Maiden e você tirar o Bruce Dickinson e ele cantar solo. E outra, né? A sonoridade do Bruce Dickinson é bem diferente do Iron Maiden. Coisa que, por exemplo, se o Linkin Park tivesse mudado completamente seu tipo de som, talvez até nem... Eu ia falar que faria sentido mudar, mas talvez até não, né? Porque tem banda que muda radicalmente, né? Tem banda que começa de um jeito e termina de outro, ou no meio do caminho vira outra parada. Exemplo do Pantera, né? Que era Glenn. Pode crer. E depois virou aquele metal que todo mundo conhece, né? Que ela intitula de groove metal, né? Pode crer, perfeito. Então, exemplo perfeito, né? Então, assim, o Pantera não mudou de nome, né? Então... Estamos aqui só para finalizar o Waze. A gente falou, Limp Bizkit vai acontecer ainda, né? A gente ainda tá gravando antes do show. Você vai? Quem sabe? Tá sob júdice ainda. Então, olha só. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio, para vocês conhecerem esse formato. No próximo episódio já vai ter um convidado misterioso. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e comenta aí qual show você foi nesse ano de 2025, ou um acontecimento aí, comenta aí um fato que te marcou, que, ficou na sua memória, um show que você queria ir e não foi. Enfim, segue a gente também, né? Rodrigo Clark, lança teu arroba aí. @Rodrigo Clark Trio. E @Rafael_Casoto nas redes sociais. É isso, se inscreva lá do A Podcast. Chegamos com tudo aqui, 2026. Vai ter muito episódio desse podcast aqui para você ficar antenado no rock metal. É isso. Valeu.